Ok, pessoal, vamos começar aqui mais uma aula, aqui, a segunda parte aqui da nossa aulinha de estrutura atômica. E aí a gente já vem apresentando para vocês aqui, ó, um símbolo do elemento químico, né? Como é que é feita a representação de um elemento químico e as partículas subatômicas que existem no átomo que a gente acabou de conhecer. Portanto, aqui a gente tem aqui no lado esquerdo inferior a letra Z, que representa exatamente o número atômico do átomo, né? O que nós chamamos de identidade do átomo, onde Z é igual ao número de prótons, tá certo? E aqui em cima a gente tem aqui o símbolo representado pela letra A, que representa exatamente o número de massa, né? É a soma do número de prótons com o número de nêutrons. A gente aprendeu que a massa, o número de massa do átomo, a massa do átomo praticamente é toda representada pelos prótons e os nêutrons, já que a massa do elétron é insignificante, né? Portanto, o número de massa aqui é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. E aqui no canto superior direito, a gente tem o que nós representamos a carga do átomo. Vejam só, se o átomo tem um número de prótons, que são as cargas positivas, iguais ao número de elétrons, que são as cargas negativas, a gente diz que esse átomo apresenta carga zero, ou seja, é um átomo neutro. Agora, se aqui no canto superior direito a gente tiver uma carga positiva ou uma carga negativa, seja de qual valor for, a gente tem a representação do que nós chamamos de íon. Esse íon sendo positivo, ele é chamado de cátion. Este íon sendo negativo, ele é chamado de ânion. E aqui logo abaixo, a gente tem a atomicidade, né? Quando a gente representa as fórmulas das substâncias, a gente costuma representar no canto inferior direito do símbolo do elemento o número de átomos que fazem parte dessa fórmula, né? Então pronto, já que a gente já conhece como é que é feita a representação de um elemento químico e as suas respectivas partículas subatômicas, a gente já pode começar a trabalhar em cima das questões. Vamos lá, primeira questão diz o seguinte: o átomo constituído de 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons apresenta respectivamente número atômico e número de massa iguais a. Veja só que quando ele usa a palavra respectivamente, ele quer exatamente nessa ordem que ele está citando na questão, tá certo, gente? Então nós vamos marcar o item que vem primeiro o número atômico e logo em seguida o número de massa. Portanto, de acordo com as informações da questão, a gente já tem aqui o seguinte, ó, Z igual a 11, ou seja, número de prótons igual a 11. Esse elemento também tem número de nêutrons igual a 12. E aí, para a gente descobrir o número de massa, basta que a gente aplique a formulazinha que a gente conhece. Aí vocês observam também que ele dá essa informação a respeito do número de elétrons, mas é só para nos confundir, é só para ilustrar a questão, porque para a gente calcular o número de massa, que é o que a questão está pedindo, nós não necessitamos usar os elétrons, tá certo? Então fiquem com bastante atenção nisso, porque o número de massa, ó, é representado pela soma do número de prótons com o número de nêutrons. Portanto, o número de massa será 11, que é o número de prótons, que já é a primeira resposta que a questão já deu de cara para a gente, né? E logo em seguida, esse resultado da soma igual a 23. Portanto, nós iremos marcar o item que tem a ordem 11 e 23, que é exatamente o item E. Beleza? Então, passando para a próxima questão, a gente tem, ó, um átomo do elemento químico X é isótopo de um elemento A, que possui número atômico igual a 20 e número de massa igual a 41. Vale a pena ressaltar que isótopo significa elementos que possuem o mesmo número de prótons. Então fica bem evidente aí, ó, que o elemento químico X apresenta também número atômico igual a 20. Portanto, ó, o Z do elemento químico X é igual a 20. E ele diz que o elemento químico X também é isóbaro de B, que possui número atômico 22 e número de massa 44. E isóbaro significa exatamente mesmo número de massa, né? Portanto, ó, o elemento químico X apresenta número de massa igual a 44. Então, como nós sabemos que número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, fica fácil também, a partir daí, nós descobrirmos o número de nêutrons. Ó. Basta fazer a mudança na equação em função do N, né? Passa o Z para o outro lado, que estava somando, passa subtraindo, então N será igual a menos Z. Portanto, ó, se nós temos aí número de massa igual a 44 e o Z igual a 20, basta que a gente calcule o N agora. Ó, 44 menos 20, exatamente igual a 24. E o item que apresenta essa informação para a gente é, de acordo com o que a questão pede, ó, ele diz, podemos concluir que X tem 22 prótons. A gente acabou de ver aqui que o número atômico dele é igual a 20, portanto não tem sentido, mas ele possui, ó,
24 nêutrons, né? De acordo com o nosso cálculo. Então o item correto é o item B, tranquilo? Próxima questão. Questãozinha aqui adaptada do vestibular do ITA para vocês, com bastante carinho. Então vamos lá prestar bem atenção nela, tá legal? Aí nós temos, ó, analise as 4 espécies de átomos neutros abaixo. Ele já dá uma informação para a gente bem importante, ó, átomos neutros. Isso significa que não tem nenhuma espécie carregada, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E ele diz, ó, o átomo A possui 15 prótons e 18 nêutrons. Tá aí, ó, 15 prótons e 18 nêutrons. Aqui o número atômico sendo representado, né? E o número de nêutrons do elemento químico A. Átomo B possui 16 prótons, ou seja, número atômico igual a 16, e o número de nêutrons igual a 17. O átomo C, número de prótons 17 e número de nêutrons 16. E o átomo D apresenta 17 prótons e 17 nêutrons. E aí a gente vendo aí o símbolo, ó, fica bem fácil também da gente descobrir o número de massa, né? Já que o número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Então a gente já está fazendo aqui, pessoal, a extração de todas as informações que esses símbolos e que essas informações podem nos trazer. Se ele já deu para a gente o número de prótons, já deu para a gente o número de nêutrons, e indiretamente, quando ele diz que o átomo é neutro, também o número de elétrons, falta a gente descobrir somente o número de massa. Então, o número de massa do elemento químico A, basta fazer a soma do número atômico, né, com o número de nêutrons. Então, ó, número de massa de A é igual a 33, número de massa de B também é igual a 33, número de massa do C, 33, e o número de massa de D igual a 34. E aí, já que nós já fizemos aqui a análise de todas as possíveis informações que a gente pode extrair, dessa questão, agora a gente vai fazer a análise dos itens. Então, pode-se concluir que os átomos C e D são isóbaros. O que são átomos isóbaros? Átomos que apresentam o mesmo número de massa. Ó. Então, se o número de massa de C é igual a 33 e o de D é igual a 34, o item A está errado. Item B. Os átomos B e C são isoeletrônicos, ou seja, possuem o mesmo número de elétrons. Bom, se todos os átomos são nêutrons, então isso significa que o número de elétrons é igual ao número atômico de cada um. Portanto, se ele diz que B e C são isoeletrônicos, ele está dizendo que os dois têm o mesmo número de elétrons. E a gente observa aqui, ó, que o B, como é um átomo neutro, tem 16 elétrons, e o C, como é um átomo neutro, tem 17 elétrons. Portanto, eles não são isoeletrônicos. O item C, ele diz, os átomos B e D são isótopos. Vamos ver, eles apresentam, ó, número atômico 16 e número atômico 17. Portanto, impossível serem isótopos, não é isso? Para ser isótopos, tem que possuir o mesmo número atômico. Os átomos A e B são isótonos. Observem, ó, isótonos é quando possui o mesmo número de nêutrons. Veja o Nzinho aqui de nêutrons, ó. Então, se ele tem 18 nêutrons e o outro tem 17 nêutrons, então dificilmente eles são isótopos. Então só nos restou o item E, né? Ó. Os átomos B e C possuem o mesmo número de massa. Ó. Tá aqui, ó. Todos dois possuem número de massa igual a 33, portanto são isóbaros, então o item correto é o item E, beleza?